Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que hoje tem que gravar. Deixa eu ver aqui. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peraí, depois de tanto tempo sem gravar, está bem cheio de poeira aqui, peraí. Pronto, agora sim tá limpo. Então, o tema de hoje é vocação. Peraí. Deixa eu te dizer uma coisa. Oxe, e vocês querem falar de vocação? Com certeza. Então bora falar com nossos amigos aqui do canal ATC sobre vocação. Então, para vocês, o que é vocação então? Vocação é um chamado de Deus feito a nós, a pessoas especificamente. E tu quer? É um chamado, é uma convocação de Deus para cada um de nós. E assim, existe vocação melhor ou pior? Não. Porque o pessoal diz assim, porque a vocação do padre é a melhor que tem, a vocação da irmã, da freira, a do pai, a mãe, do médico, mas se a vocação vem do mesmo Deus, eu acho que como ele nos enxerga por igual, acho que não tem uma vocação maior ou melhor, ou mais importante, ou menos importante. Eu acho que todas elas nos guiam para um caminho só. Justamente. Todas as vocações, ela contribui para o crescimento do reino de Deus. Pois é, do pouquinho que se faz, né? Sim, com certeza. E a resposta é única, né? É um sim que damos a Deus, aquele projeto que Ele chama-nos a viver. E a resposta sempre é essa vontade que correspondemos ao chamado, ao ideal de vida que Ele nos chama a abraçar. E aí vem aquela questão. Muitos falam assim, mas eu não sou digno disso. Mas assim, existe dignidade para aquela missão, para aquela vocação? Não. Ninguém é digno. Mas nosso Senhor nos dignifica pela sua graça, pelo seu amor. Porque assim, quando Deus chama para uma vocação específica, você para uma vocação específica, que clareia o caminho para uma vocação específica, é porque Ele viu em você uma virtude, né? Viu em você alguma coisa que tinha a ver com aquela vocação. E que muitas vezes a gente olha só para os nossos pecados, só para as nossas mazelas, acaba a gente não percebe as virtudes que só Deus viu. Então, se Deus te chamou para alguma coisa, pode ter certeza, alguma coisa em ti Ele viu que é importante para esse segmento. Então, por favor, acredite e aceite esse chamado de Deus. E eu pergunto a vocês assim, como a gente pode ter uma certeza maior de que aquele chamado foi Deus que fez, não foi a nossa própria barriga, nosso próprio orgulho? Rezando, discernindo, buscando ajuda de pessoas que já estão na caminhada. Tudo isso contribui para um bom discernimento. Exatamente. O processo de discernimento é justamente para isso, para fazer com que reconheçamos a vontade de Deus na nossa vida, dentro da nossa história, na nossa caminhada. A vocação não surge do dia para a noite, pelo contrário, a gente vai discernindo paulativamente, né? Do dia para a noite, e isso com a ajuda de pessoas que já estão no processo, já estão na caminhada, que vão dando luzes para podermos seguir em frente, dando sempre a certeza de que Deus nos chama e dando confirmação a esse chamado. É tipo aquilo, né? Desde o começo a vocação já se mostra, o chamado já se mostra que a gente precisa do outro, né? Porque assim, como o Genival já falou, né? O chamado é para o outro, a gente precisa do outro também para discernir. Então, se eu recebo o chamado e eu não comunico a ninguém, nem quem está ao meu redor, eu perco uma oportunidade de saber se realmente é o meu chamado ou se foi pelo menos um insight, como diz na minha terra, um fogo de palha, né? Exatamente. E o outro, eu acho que a outra pessoa é muito importante porque ela nos conhece também, né, pelo convívio. E aí eu pergunto assim a vocês assim, quando vocês sentiram o chamado de vocês? Que aí eu já queria perguntar a vocês aqui, é uma entrevista que agora tem outro nome, né? Qual é o seu nome? Eu me chamo Kevin. Genival. Então, que vocação vocês seguem hoje? Vocês estão aspirando hoje? Estamos no processo de discernimento vocacional na Ordem dos Frades Menores, aspirando viver assim como São Francisco de Assis viveu, aspirando ser franciscanos. Exatamente, testemunhar o Cristo crucificado. E eu pergunto assim a vocês, seus amigos, as pessoas que são próximas a vocês,
foram ou não foram importantes também para ajudar nesse olhar para esses temas? Com certeza. Eu venho de uma realidade, eu sou natural da cidade de São Francisco do Conde, eu venho de uma realidade franciscana, né? Na minha paróquia, os frades que atuam lá são os frades menores, há mais de 400 anos, e junto a eles, junto também ao povo de Deus, à comunidade, surgiu em mim esse desejo e essa vontade de fazer esse processo de discernimento vocacional na ordem franciscana. O meu processo de discernimento vocacional veio a partir de uma necessidade dentro da minha comunidade pastoral, digamos assim, na minha paróquia, padres estrangeiros que vinham para a nossa cidade para poder desempenhar o papel sacerdotal. E eu fui percebendo ali a necessidade também da vida religiosa consagrada, o testemunho de vida das religiosas, dos religiosos, e senti esse anseio, né? Despertou esse anseio desde criança. Minha comunidade é uma comunidade dedicada a São Francisco de Assis, então desde o início da minha caminhada eu já fui percebendo a ministrar de São Francisco de Assis, o chamado São Francisco de Assis, e percebendo também dentro da história de Francisco aquilo que Deus também queria e fazer com que eu pudesse olhar mais adentro, né, perceber a vocação que ele me chamava. Então foi neste meio, neste campo, nesta visão, que fui percebendo que a vontade de Deus ali estava presente e que eu estava no caminho para corresponder por meio dessas pessoas, né, por meio dessa ajuda, desse contato. E quer ou não, quem está ao nosso redor também acaba nos dando a resposta de muitas perguntas que fazemos a Deus. Acho que os amigos, a própria comunidade, né? Não é porque a comunidade de São Francisco ou que tem franciscanos lá que a gente vai ser franciscano, mas é pelo menos um chão um pouquinho mais preparado para a gente começar o discernimento, começar a conhecer ali, né, o carisma, se interessar, criar uma curiosidade. E com certeza muitos pais, muitas famílias também se espelham nesse próprio São Francisco, enquanto a capela de São Francisco não se espelha no São Francisco enquanto padrão da capela, enquanto outros já se espelham nos frades de como viver na sua família como franciscano. Por isso que a família franciscana é tão grande, né? Tem a primeira ordem, que é formada por nós frades, tem os frades menores, somos nós, conventuais, e também os frades capuchinhos. A segunda ordem é formada pelas irmãs Clarissas e também as irmãs concepcionistas, e a terceira ordem é formada pela terceira ordem regular, pela ordem franciscana secular, que são os leigos, homens casados, mulheres casadas que vivem o carisma da sua família, e também as diversas congregações franciscanas que se englobam aí nesse carisma. Então, assim, vivenciar o carisma, conversar com as pessoas ao nosso redor, isso ajuda muito a discernir que passo eu vou dar na minha vida. Então, se você sente um chamado, seja para uma vida profissional, uma vida de consagração, você fale com as pessoas ao redor. Isso é importante, porque as pessoas que também estão ao seu redor te conhecem em traços que talvez você não percebeu e talvez te ajude até a esclarecer melhor o seu chamado ou a fazer uma opção melhor dentro desse chamado que você tem. Então, por isso que é importante essas pessoas ao nosso redor para discernir um pouco conosco e trazer um pouquinho de nós dentro desse discernimento. E eu digo a vocês assim: o caminho é fácil ou o caminho é difícil? Eita! Aí pegou. Nem todo caminho é fácil, mas também nem todo caminho é difícil. Por isso o processo de discernimento, né, vai fazer com que possamos caminhar com mais segurança de um caminho, de um processo maduro, consciente, verdadeiro. E muito, eu costumo dizer, o processo nos leva a uma abertura de si, né? Se a gente não está aberto ao processo, muito difícil vai ser encontrar realmente essa resposta. Será que é a minha vocação? Será que eu estou no carisma certo? Será que aqui é a minha comunidade? Mas para isso é preciso uma abertura de si para o outro. A vivência da vida de oração é muito importante dentro de todo o processo, para a vida toda. Para qualquer decisão que vamos tomar, sempre rezar. E o processo vai sendo dado dentro do caminho certo que você vai fazendo, para discernir aquilo que realmente é a vontade de Deus. Então é isso, gente. Então, se você decidiu por uma vocação, está começando, ou se está naquela dúvida ainda, vou dizer o seguinte: o mais difícil é o primeiro passo. Se você almeja a vocação matrimonial, dê o primeiro passo. Busque primeiramente reconhecer o amor de Deus na sua vida, e assim deixe ele se expandir ao coração de outra pessoa. Se você deseja um momento de consagração, seja o religioso ou o do laicato consagrado, também você perceba este amor de Deus por você
E esse amor seu que extrapola ao serviço do outro, no reino e enfim para a sociedade. Então, dê sempre o primeiro passo, porque se você não der o primeiro passo para descer sua vocação, não tem quem dê. Porque assim, imagina se eles dois quisessem ser fracos e esperasse que a gente fosse na casa dele adivinhar, imagina. Então, se você realmente tem uma vocação, dê o primeiro passo. Se é uma vida profissional, dê o primeiro passo, faça um curso técnico, vá atrás de um vestibular, vá atrás de um concurso, enfim, mas dê o primeiro passo. O importante é dar o primeiro passo, que é o mais difícil. Deu, pronto, deixe o resto, você e Deus vai resolver, mas primeiro dê o seu primeiro passo, tá certo? Então, eu estou aqui no mês vocacional, desejando a vocês um bom discernimento durante esse mês vocacional, lembrando, não é somente uma vocação religiosa, sacerdotal, mas busque aquilo que é chamado de Deus na sua vida, tá certo? Veja, Santa Teresinha também é um exemplo disso. Ela já tinha a vocação dela, já era irmã, já vivia no Carmelo, mas ela ainda perguntava qual era a vocação dela. Veja, dentro da vocação específica, Deus tem um quê particular ainda dentro disso. Então, mesmo que você seja um esposo, uma esposa, já esteja numa vida profissional já bem organizada, já bem fundamentada, mesmo você sendo religioso, um sacerdote, mas pergunte a Deus, dentro dessa vocação específica, qual é o que de diferente que você tem para este mundo? E uma vez eu digo, dê o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, aí fica difícil de discernir e descobrir qual é a vocação. E outra coisa, vocação acertada, vida feliz. Tem uma frase de Santa Teresa Benedita da Cruz que me chamou muita atenção, que ela diz: ter coragem é ir com medo. Então, a gente só vai saber mesmo só se der o primeiro passo, né? Nunca se sabe como é que vai ser, mas tenha coragem de seguir realmente a vontade de Deus e corresponder. Um inimigo de todas as coisas, de todo o processo, de todo o caminho é ter pressa. Espere que a vontade de Deus se cumpra, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, todo esse processo que vai, mesmo que seja demorado, não é despertado, Deus é constatado, enfim, dependendo da congregação ou comunidade religiosa, o processo vai sempre lhe tornar melhor e possível de corresponder melhor ainda à vocação que Deus te chamou. Então, ter coragem é ir com medo. E Deus vai confirmando a cada passo que você vai dando a vocação que Ele te chamou. não tenha medo. Até na provocação matrimonial profissional, tem que obedecer o semestre da faculdade, não pode acelerar tudo. Na vida do matrimônio, obedecer o tempo do namoro, o tempo do noivado, é processos. E a gente tem que estar aberto a viver os processos. É não ter pressa, como ele disse, e não deixar que o medo trate, mas que o medo te impulsione. Use a coragem. Se lance que não tem erro. Se lance na mão de Deus para discernir que não tem erro. Certo? Então, foi bom estar com vocês nesse vídeo. Talvez saia outro aí, não sabemos. Então, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, siga, tá certo, os nossos vídeos. Tem uma playlist aqui chamada Vocação. São 3 pequenos vídeos, dá para você fazer um pequeno discernimento, iniciar um discernimento. Tem diversos testemunhos aqui no canal também. Então, aproveite esse canal, se inscreva, aqui nos comentários, coloque qual é a sua vocação, que processo você está fazendo, partilhe conosco a sua vida, que com certeza nós três aqui vai estar muito curioso para saber que você deixar nos comentários, tá certo? Então, um abraço, paz e bem. Paz e bem. Grava mais um vídeo de vocação, graças a Deus. Então, vamos embora, né? Não, chorei, calma aí. Oxe, já acabou? Não. Agora vamos fazer perguntas ao Senhor. Você perguntou, Deus tem piedade. Vocês concordam? Com certeza, não pode não. O vídeo tem que acabar aqui logo. Pois então, Frei, Misericórdia. Diga. como se deu, né, esse processo, esse itinerário, esse começo? Hoje o Senhor é um frade franciscano, mas tudo tem um início, né? Tudo tem um começo, né? Tudo tem um ponto de partida, como vai dizer nossa mãe Santa Clara. Então, como se deu esse ponto de partida? Como se deu esse começo? Olha, desde o ventre da Olha, o meu caminho é um pouquinho mais complexo, porque até chegar lá no terceiro ano do ensino médio, eu não pensava em nada específico enquanto vida religiosa, vida consagrada. Eu sempre pensei em conflito de família. Já tinha até feito um plano de quem me conhece sabe o meu destino pronto. Me formar em biologia, me especializar em biologia marinha, depois disso buscar o concurso do projeto Tamar ou do IBAMA, que até hoje não consegui entender se vai do Tamar ou vai do IBAMA, enfim.
Mas meu sonho é trabalhar com coisas do oceano, do mar. Minha coisa específica é essa. Mas aí eu comecei a sentir uma inquietação diferente no coração, sabe? Uma coisa, Deus vai incomodando a gente, né? Sim. E eu comecei a perguntar bem assim a ele, Senhor, o que é que o Senhor quer? Porque olha, eu tenho essa vontade. Eu digo para você sinceramente, eu dizia assim, Deus, eu tenho essa opinião. Então, qual é a sua vontade? Mas escuta a minha opinião. É assim, Senhor, qual é a sua vontade? Mas escuta a minha opinião. Então eu dizia, eu tenho esses planos aqui, o que é que o Senhor acha? Então, muita reza para poder dizer assim, será que é isso mesmo? Isso aqui não é? E o medo, misericórdia? Mas o medo de estar fazendo o caminho errado, o medo de querer fazer minha vontade e dar errado, ou então acha que minha vontade não é de Deus, depois acha que a de Deus eu não estou escutando. Mas é complicado. Dentro de todo esse aspecto de formação, de etapa formativa, ou seja, dentro dessas etapas, já pensou em desistir assim, de vez deixar tudo errado? Não dá para treinar, não vou chutar o pau na barraca e se mandar. E vou repensar novamente sobre a minha vida. O que ajudou a discernir bem sobre isso? Primeiro, todo processo vocacional ele é doloroso, porque requer muita renúncia. A primeira renúncia, que é a mais dolorosa, é da gente mesmo. Porque assim, quando a gente decide viver uma vida comunitária, seja com matrimônio, seja também uma vida religiosa consagrada, você tem que estar disposto à renúncia de você mesmo. Claro, não é deixar de ser você, nem deixar o seu particular, a sua essência particular. Mas é como você sabe assim, tem muita coisa sua que não vai fazer bem a fraternidade, não vai fazer bem a vida matrimonial. Então assim, essa é uma boa dificuldade. Sair do seu confortável, dizer assim, mas você fiz assim, aí chega esse povo diferente. Eu sempre reservo desse assim, vai chegar esse povo que é diferente. Então assim, vai ter a gente aquilo que é nosso e que às vezes é muito egoísta e vai nos alertando que a vida comunitária tem que ser uma vida eterna de aprendizado com o outro. Então, dificuldades tem, como qualquer vocação que tem, aos altos e baixos, mas vontade de desistir, deu. Vontade de pegar e jogar as malas para pular e se embora, já deu. Porque assim, é nesse momento que a gente não quer renunciar a gente mesmo. Porque a gente sempre quer aquilo importante, mas quando a gente baixa um pouquinho a cabeça, desempina um pouquinho o nariz, aí começa a perceber que a vida comunitária só é feliz quando a gente contribui também com ela e ao mesmo tempo se abre para receber a contribuição que tem a vida fraterna. Então assim, o mesmo irmão às vezes que te deixa super mal é aquele que vai estender com a mão e puxar você daquele lugar e dizer assim, bora para cá, vamos aqui recomeçar, vamos fazer aqui um caminho diferente. Então assim, vontade de Deus, mas como diz o vontade que eu sou muito amigo dele, vontade dá e passa. Então, o que me fez passar por esses obstáculos, não vou fazer assim, não existia. Tipo assim, eu vou ter um barco no chão e eu passo por cima sem olhar para ele. Não. É viver bem essas crises que acontecem, de perceber também assim, a mesma pergunta que eu fiz quando eu saí de casa, é minha vontade ou é a vontade de Deus? Mesma coisa na hora que eu vontade de sair, é minha vontade ou porque Deus já viu que só até aqui já pensar em mim, porque eu sempre acreditei assim, que Deus coloca você num caminho para você aprender uma coisa naquele lugar que o seu canto talvez não aprenderia. Aí eu perguntava, Deus, é só até aqui que o Senhor me queria? Então é sempre uma oração, sempre se questionando dentro de Deus, para tentar entender, estou aqui segundo a sua vontade ou minha vaidade? Porque tem dois vezes, vontade e vaidade. A vontade de Deus e minha vaidade. Então, me dá um tratar, igual casal, tem a vontade de deixar a esposa ou o esposo, olha, fica aí, se explode aí, tchau. Porque tem essas crises, E é importante viver as crises, porque as crises nos respondem muita coisa, inclusive até onde é o nosso limite, devido a algum sentimento, uma coisa e outra, aí tem que reconhecer nosso limite de secretário e daí em diante é só a gente de Deus, porque até ali eu sozinho eu dei conta, dali para frente tem Deus, por isso que a vida de oração é importante. E ter crises mostra que o processo é algo saudável, Porque um processo onde não tem crises, onde não há dúvidas, algo de errado não está certo, Se algo não está incomodando, porque aí está. Então, se teve crises, é porque realmente é algo que, eu travei. É alguma crise, é algo que é saudável, nesse sentido. Assim, na nossa história de vida, dentro da caminhada da comunidade, teve uma pessoa específica, claro, temos muitas pessoas que nos ajudam, mas uma pessoa específica, ou da família ou da outra comunidade, que diz assim, que percebeu a sua vocação,
quis lhe ajudar no processo, incentivou. Teve uma pessoa assim especificamente falando? Olha, eu tive pitacos de Deus, não se tu quiser, não em pessoas específicas. Eu tinha uma aluna que eu era professor de reforço antes de entrar na ordem, e eu estava quieto na porta da igreja, estava sozinho. Poucas vezes comigo não estava sozinho na porta da igreja, eu estava com mais dos coroinhas na época, e eu muitas vezes estava perto de uma decisão, mas estava com medo que não sabia que meus pais iam decidir. E uma aluna minha, na época eu estava com 18 anos, uma aluna minha, se tivesse no máximo 12 anos, eu acho, disse assim: professor, você está aí quieto? Que foi? Eu contei para ela, desabafando com uma criança de 12 anos. E ela falou assim: você tem que entender que você tem que tomar essa decisão, porque a vida do Senhor é de ninguém. Aí eu, poxa, estava inspirado. Aí você vai começar ali um empurrão que eu preciso. Independente de quem motive ou desmotive, a decisão é sempre minha e de Deus, né? E aí, no início da caminhada, meus pais não aceitavam muito. Aí você perguntou quem apoiava, né? Aí eu vou mostrar para os que não apoiavam. Meus pais. No primeiro ano, Ave Maria, porque eu comecei com 16 anos de idade, educacional. Então, ao olhar deles muito novo, eu tenho a cabeça muito para frente, já tinha mais ideia. E aí, nesse processo, mais do meio período em diante, né, acho do segundo ano de encontro em diante, eles viram que eu estava levando a sério aquilo. Então, o que é assim, não sei para que tu vai isso, não sei para que isso, não sei para que isso, no ano seguinte é assim. E aí, vai para o encontro, já tem a passagem que vai para o encontro, vai para alguma coisa, olha, não esqueça o caderno, não esqueça a Bíblia, olha, não vá até o ponto em volta do texto não, veja se o texto está na bolsa. Então, fui mudando, porque a gente mostra nossos pais também o nosso interesse, a nossa convicção do que a gente quer. E aí nesse caminho tem pessoas que vão ali. Eu tenho um catequista meu aqui, um grande amigo que eu tenho, que é o Juvenal, né? Ele foi assim, uma chave grande. Vai dizer: não, vai seguindo, vai em frente. Aos poucos seus pais vão compreender, aos poucos você vai entender se isso realmente é para de Deus ou se é outra coisa. Então assim, pessoas que vão ali com palavras de ânimo, os amigos ali ao redor ali tentando proteger de tudo do mundo. Não, aí vai chamando porque isso, vai entender isso. Porque poder ajudar no discernimento, mas vivi tudo que precisava viver para poder também discernir. Teve uma namorada também que me ajudou a discernir também a vocação, me deu uma luz para frente assim. Inclusive, vou nem falar o nome dela, acho que ela vai assistir. Ela existe no canal, Diga seu nome aqui. Então, assim, foi uma aluna mesmo também, me ajudou muito no discernimento vocacional, me deu a luz certa, inclusive me deu uma bênção que até hoje serve. Ela falou assim: seu sonho é trabalhar com criança, e meu sonho no frade trabalhar com crianças. Diz assim: e eu sei que elas vão ser muito felizes com você, porque eu sei que você vai dar certo. E até hoje, nunca ouvi reclamar de mim. Então eu tenho um maior amor pelas crianças, porque eu sinto que sempre no dia delas hoje não teremos vocações santas futuramente, né, pessoas felizes futuramente com a igreja, que a gente vai ajudar a criar a igreja, vira o católico, a igreja. Né? Então vai ter isso. Mas tem muita pessoa que a gente traz senhorinha do apostolado, né, que vem ao nosso redor e fala palavra e outra. Tem alguns parentes que de longe assim, que tinham ali uma coisa diferente de você, aí quando percebe que você deu um passo e supostamente aquilo que ele pensava também, aí vai ali dar uma palavra de contribuição. E tem isso, e também da província também, da ordem, a gente encontra também confrades que nos dão uma força enorme. Né? São pessoas que falam dos confrades, acho que eu pediria tempo aqui, tanto falando de todos os nomes, mas temos assim que para mim é muito próximo ao meu coração, porque a gente dividiu muitas lutas juntos, né? Comeu sal junto, como diz o povo, né? A gente vai se ajudando, mas fortalecendo um ao outro. Mas é importante ter as pessoas lá para ter o discernimento também. E vai confirmando também, né, essa vontade de Deus na nossa vida. Mas uma pergunta que não quer calar, Freudus. Sabemos que a sua vocação é religiosa consagrada, bem como sabemos. Mas como se deu a segunda vocação dentro da vocação, como Santa Teresa de Calcutá, né? Um sim dentro do outro sim, um chamado dentro do outro chamado. Como é que se deu a vocação ministerial dentro da vocação religiosa? Poxa, como surgiu? Eu vou dizer, tudo na vida é complexo. Olha. Né? Se alguém já fez o curso do Enneagrama, o 4 é mais diferente. Então, quem conhece o 4 vai saber que é por aí minha vida toda a gente consegue diferenciar, toda complexa. E acontece, quando eu entrei no discernimento vocacional, primeiro eu entrei no vocacionado, eu achava que no vocacional é que eu optava franciscano secular e franciscano menor. Depois eu entendi que no vocacional era só os frades menores. E eu fui cantando e gostei, beleza. Entrei para a província, fui postulantado, uma graça para triunfo, depois do noviciado, que até no noviciado eu tinha a opção de vocação laical, que são os frades que não se ordenam. Porque eu tinha uma vontade grande de
trabalhar com crianças, ajudar em creche, essas coisas tudo, de cantar, essas coisas todas. E aí, do meio que fui noviciado, a cabeça começou a dar um outro toque. Nossa, eu começou a pegar um pouco no meu pé e mostrar que eu tinha aptidão. Não é que quem é profissional não tem aptidão, mas que eu tinha um tino também para a vida total. Então eu precisava decidir, porque é noviciado que tem que decidir, porque vai implicar nos estudos que ele vai fazer. Porque depois do noviciado, quem for fazer, quem for se ordenar, faz filosofia e teologia, quem não for, faz teologia, depois faz a profissão, o curso profissional, que acha que seria bom para a sociedade e para a província também, né? Eu tive que decidir, e foi quando eu decidi pela vocação presbiteral. Mesmo assim, quando fui no meio da filosofia, deu tino de fazer enfermagem. Olha, que era um sonho adolescente, mas depois eu disse, não, vai aqui também, vai comunicando ao formador, fala à vontade, ele não, termina a filosofia, se tiver futuramente você faz, mas termina a filosofia, você vai ali. Aí eu baixei para a sala de aula, disse, poxa, então, será que eu vou ser professor ou eu vou ser padre? Aí fiquei naquele negócio. Então assim, tudo entrega nas mãos de Deus. E quando eu fui já na teologia, eu comecei a clarear um pouco mais o chamado, perceber um pouco mais, e aí sim eu passo. Muita gente pede o Ministério da Qualidade do Leitorado já no segundo ano de teologia. Eu vim pedir já no último ano, basicamente. Então, assim, eu demorei um pouco mais para pensar um pouco mais, porque tomar a decisão do sacerdócio é uma decisão mais exigente. Já é exigente ser religioso, e eu ia radicalizar mais ainda esse chamado do batismo, no religioso, mais ainda como presbítero, como sacerdote, exige a intensidade disso. Né? Então, precisa rezar muito para entender. E aí fala assim, Frei, qual foi a hora que você percebeu assim que a sua vocação não é o sacerdócio? Quando você chega na Eucaristia e as crianças chegam até você e sentem em você o acolhimento de Deus. Sim, Frei, e como se dá, né, essa vivência sacerdotal como frade menor? Nós sabemos que São Francisco de Assis ele não foi padre, né, ele não se ordenou sacerdote. Como é que dá para conciliar, né, esses dois sims, né, essas duas vocações, como bem falando no início? Olha, como frade franciscano, a gente dá o primeiro sim. Só que a gente se pergunta como contribuir com a sociedade, com o reino de Deus, a partir do sim como frade franciscano. Na país nós temos enfermeiros, temos biólogos, psicólogos, enfim. O frade escolhe, como consequência do seu sim, primeiro, um segmento para contribuir com a sociedade e com o reino de Deus. Dessa forma, eu dei um sim à vocação sacerdotal. Dessa forma, eu olho para o Cristo pobre e humilde. Foi mais então, a vocação sacerdotal franciscana é diferente da diocesana, dos saletinos, dos reitoristas. Não. Todos nós nos espelhamos em Jesus. Só que cada um busca uma virtude vista em Jesus. Os diocesanos veem a questão do Cristo bom pastor. Então se espelham no bom pastor. Os saletinos, que eu convivo alguns, se espelham muito na questão da reconciliação e da misericórdia do Senhor. Então é mais esse viés. A gente também, né, que não se espelha nisso, mas o nosso viés é seguir o Cristo pobre e humilde e somente pobrezinho. Pronto, é por esse viés. Então o nosso sacerdócio é um sacerdócio entregue na humildade do nosso Senhor. É um sacerdócio que nos leva e nos eleva a viver essa humildade do coração de Deus. Sabemos que o carisma franciscano é muito rico, né? A família franciscana, de certa forma, mas viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como é que se deu ou como é que se dá essa experiência de viver o Evangelho e da própria vida franciscana, uma vocação específica? Teve uma palavra que norteou sua vocação lá no início da sua história de vida e até hoje ainda é uma inspiração para o Senhor? Então, pega um reloginho e vamos lá para o começo. Volta. Quando eu estava na semana de ir embora, porque a minha entrada no pós-plantado, que é a entrada já no documentual, aconteceu no dia 29 de julho de 2012. Então, na semana que antecedeu a isso, eu estava com aquela dúvida: saio de casa, não saio, deixo meus pais, meu Deus, e agora? E não sei o que, era toda aquela questão. Então, quando foi na quinta-feira, antes da minha viagem, porque eu já nasci a de manhã, aí na quinta-feira aquele negócio, me inquietando, aquela coisa me incomodando. E aí eu perguntava muito a Deus: Senhor, o que realmente o Senhor quer de mim? E aquela inquietação, você está na hora mesmo? Acho que não vou não, acho que não vou não, acho que não vou não. E aí, na liturgia eucarística, no Evangelho, só que um parênteses, nunca pergunte a Deus nada que você espera que ele arrudeie. Ele não arrudeia na resposta dele.
ele vai na sua cara, bufo ele entrega. Então fique preparado para receber aquele voador da resposta. E aí o Evangelho é o seguinte: a pesca é milagrosa, pesca um tanto que não está conseguindo. Aí acontece, nosso Senhor já Pedro: Pedro, lance para o largo a rede, lance para mais longe a rede. Mas mestre, pesca a noite inteira. Pedro, lance a rede. Aí ele vai e diz: mestre, pescamos a noite inteira e nada conseguimos, mas atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. Eu sempre uso essa frase, sempre lembro dela, nas dificuldades, porque ali é o livro que lança a rede e nada consegue. Então eu tenho atenção à palavra dele, e sei que com a palavra dele eu vou conseguir assim ir para mais longe. E hoje, como sacerdote, esse ano que foi na minha ordenação, me veio uma palavra interessante. São Paulo estava no Sinédrio, na primeira é Lucas 5,5. Essa agora eu não lembro muito bem qual é a citação, mas é Lucas, carta de São Paulo. E diz o seguinte: Paulo estava com medo de pregar no Sinédrio. Então, no sono, Nosso Senhor apareceu para ele e disse a ele: Paulo, não tenhas medo, não te cales. Nesta cidade há um povo que me pertence. Então, eu uso muito agora essa frase como um modo de me impulsionar na minha vida pastoral, na qual eu dedico e me consagro àqueles e aquelas que de alguma forma se afastaram da igreja, ou por nosso exemplo, ou pela nossa falta de acolhimento. Porque muitas vezes dá exemplos ruins, né, na igreja e acaba afastando as pessoas da igreja. Então, o meu ministério é justamente ir ao encontro das pessoas que foram afastadas ou se afastaram da igreja devido à nossa arrogância, prepotência ou injustiça, enfim. Alguma coisa que magoou, feriu. Então, meu ministério é em busca justamente dessas pessoas. Então, essa é a frase que me norteia nessa caminhada. Então, legal. Frei, uma pergunta. O senhor retornaria, faria tudo novamente? Faria. Mesmo também que ia repetir as dificuldades, as pessoas que foram assim pesadas, né? Tudo isso, mas eu sei que o que eu sou hoje é fruto de todo esse processo. Eu acho que precisa passar pelos momentos bons, não tão bons, para também a gente amadurecer muita coisa. Deixar aquele menininho lá atrás e virar o adulto hoje em dia. Eu acho que todas as pessoas que passam pelo caminho, as boas, não tão boas, os processos bons, não tão bons, que tudo isso culmina na pessoa que eu sou hoje. E que me vai me impulsionar a melhorar mais ainda futuramente, porque o processo não para, né? É contínuo, é constante, né? Então, continuaria e faria várias e várias vezes, pudesse voltar várias vezes. Esse é o processo. E nesse mesmo intuito, eu gostaria que o senhor pudesse falar para essas pessoas que estão nos vendo aí da telinha, nos acompanhando, para estes jovens vocacionados que ainda estão indecisos no processo, não sabem para onde vai, ainda estão sem saber o que é que realmente Deus quer de você. Dá uma palavra de motivação para esses jovens. Primeiramente, você tem que buscar o Senhor de Deus com Deus, se abrir ao processo e se colocar em oração. Porque se você não se coloca em oração para discernir que passo vai ser dado, por isso que é bom perguntar a Deus, dar o primeiro passo e somar tudo isso com oração, tá certo? Porque sem oração, você é que nem chama na neblina, vai encontrar as pessoas que você quer encontrar, mas com dificuldade. Mas se você reza, a neblina aos poucos vai dissipando e encontra com mais clareza aquilo que você quer. Então, dê sempre o primeiro passo, se coloque sempre na presença do Senhor e sempre em oração. Isso aí é a chave para começar o processo. E não tenha medo, vá. Anotou? Tem que anotar, viu? Então agradecemos ao senhor por esse momento de nos falar um pouco da sua vocação, um pouco do seu processo de discernimento vocacional, de motivar também esses jovens que estão nos acompanhando a seguir também um processo de vocação, um processo de discernimento dentro do seu estado de vida. Conhecer o que é a vontade de Deus, perceber-se no mundo e na sua história e assim caminhar, né? Discernindo, ouvir também aquilo que Deus realmente quer para ele ou para ela. Então, se inscreva no canal, deixe nos comentários qual é a sua vocação, que processo de vocação você está fazendo e compartilhe conosco que nós três vai estar aqui esperando para ver os seus comentários, tá certo? Então, um abraço, paz e bem. Paz e bem.